Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar sobre um tema que foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. O que significa isso, pessoal? Quando a gente fala em afetação de tema, a gente está querendo dizer que algumas matérias, algumas questões de interpretação sobre uma legislação que já está posta, pelo menos deveria ser assim, né? A gente vai ter um julgamento especial. Por que esse julgamento é especial? Ele é especial porque a partir da decisão que for tomada, a partir da decisão que for tomada, isso vai vincular outros julgadores. Ele tem um poder de vinculação. Ele tem um poder normativo de vinculação. E quando eu falo normativo, eu estou querendo dizer que o próprio legislador, no Código de Processo Civil, ele estabeleceu esse efeito normativo de vincular, essa situação de que é muito parecido como se fosse uma lei, porque ela tem essa característica da obrigatoriedade. Né? E o tema que eu estou querendo falar para vocês é um tema que trata da gratuidade da justiça. A gente sabe que para você entrar no judiciário, embora eu escute de muitos magistrados que é muito barato você litigar no Brasil, né, você ajuizar a demanda no Brasil, mas eu já não tenho essa mesma visão. Né? Eu acho que a gente tem um judiciário que ainda é muito caro. Ele é acessível, por exemplo, nos juizados, que você não paga as custas para poder entrar. Só que se você optar ou você não tiver opção de e tiver que ir para a justiça comum, né, são os processos regulares, vamos dizer assim, na situação mais natural possível, as custas são elevadas. E por isso que a gente tem, para garantir o acesso à justiça, alguns mecanismos, e entre esses mecanismos a gente tem a gratuidade da justiça. E o legislador do Código de Processo Civil de 2015, ele acabou estabelecendo que para a pessoa natural, né, eu, vocês que estão me ouvindo, né, quando eu vou entrar em juízo, se eu fizer uma declaração que eu não tenho condições de arcar com as custas do processo, sem o prejuízo do meu próprio sustento, se eu fizer isso, eu vou presumir que essa minha declaração é uma declaração verdadeira. Então, teoricamente, o magistrado, se ele não tiver nenhuma comprovação de que eu estou mentindo ou que aquela situação não é real, ele tem que conceder a gratuidade da justiça. A pessoa jurídica já é o contrário, né? Uma sociedade, por exemplo, uma sociedade limitada, quando ela vai entrar em juízo, ela, ainda que ela alegue gratuidade, ela precisa demonstrar que realmente ela não está bem financeiramente, que existe alguma situação concreta que a impede de arcar com as custas processuais. Então, essas duas situações são situações antagônicas. E o que o STJ acabou afetando? E essa que é, o grande debate. Ele acabou afetando um tema que é saber se os tribunais podem criar critérios objetivos para você limitar a gratuidade da justiça. Basicamente é isso. Se a gente poderia, por exemplo, um tribunal estabelecer o critério, olha, se a pessoa natural, se o Silvano ou vocês que estão me ouvindo tiver uma renda de 10 salários mínimos, então eu vou presumir que você tem que pagar as custas processuais. Menos de 10 salários mínimos, daí você não paga. O outro ponto que algumas pessoas acabam falando é o seguinte: se você tiver é, um carro X, um carro Y, morar no bairro A, morar no bairro B, esse tipo de critério objetivo que foi usado por alguns tribunais, a gente não tem ainda uma regulamentação sobre isso. E daí a ideia do repetitivo que o STJ afetou é estabelecer se você pode estabelecer critérios objetivos ou não. Esse que é o tema objeto de debate. Né? E agora sim, teoricamente, na legislação bastaria a declaração. O Código de Processo Civil ele não fala, olha, é possível estabelecimento de critérios objetivos, mas ele também não fala que é vedado. O que ele fala é o seguinte: eu vou presumir que a declaração é verdadeira. Daí, para eu afastar essa declaração, eu precisaria de uma prova do magistrado. O que eu percebo que, na verdade, com o que os tribunais, alguns tribunais têm feito, é estabelecer uma espécie de inversão de prova. Né?
Quem tem que provar que não teria condições de arcar seria a própria pessoa natural, o que me parece que é uma distorção do que está na lei. A lei ela acabou estabelecendo o seguinte, que quem tem que provar que eu não tenho direito à gratuidade é a outra parte e o magistrado, e não quem alega que não tem condições de pagar as custas processuais. Pelo menos é isso que está na legislação. De qualquer forma, nos próximos meses, a gente vai ter uma solução pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês, vamos ficar atentos e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!